Estamos visitando hoje a Clínica da Pele, aqui na Avenida Queller, e vamos entrevistar o Dr. Romualdo Twardowski. Dr. Romualdo, por que essa casa? Eu já fiz essa pergunta, o senhor disse que é uma coisa um pouco difícil até de responder, mas por que essa casa e não uma casa moderna, onde talvez os gastos fossem até bem menores? Essa casa aqui, ela tem um certo encantamento, né? Sempre exerceu um certo encantamento para mim e para minha família. E, de repente, essa oportunidade passou em nossas mãos e a gente viu a possibilidade de desenvolver aqui uma função mais social para a cidade. Em primeiro lugar, preservação do patrimônio, né? E você só consegue isso em Petrópolis colocando uma empresa num casarão desse, porque a preservação do patrimônio tem que ser feita. Acho que a hora que Petrópolis acabar com esses casarões aqui, como algumas intenções na cidade, a cidade acabou. Então, a preservação, eu acho importantíssima. E essa foi a principal função, né? É preservar o patrimônio histórico metropolitano. E, em segundo lugar, dar a essa casa uma função social, que a gente tem conseguido a trancos e barrancos, mas tem conseguido. Nós vamos falar já dessa função social. Mas, com relação a essa, vamos dizer assim, preservação do patrimônio, foi feita uma obra aqui que não é barata, a gente já cansou de dizer isso em outros programas, a gente sabe que existe uma diferença muito grande entre uma simples reforma e uma restauração. E a restauração é uma obra sempre bem mais cara. O senhor tinha consciência disso quando assumiu isso tudo? Olha, eu tinha consciência plena de que ficaria uma obra cara, mas ficou muito mais caro do que eu pensava. Sempre, né? Sempre muito mais caro. Mas não é culpa do arquiteto, não. Isso é porque é assim mesmo. Pelo contrário, o Elmo me ajudou muito na arquitetura da casa, não só baixando custos e tal, mas também orientando, que foi uma coisa importantíssima para mim. Agora, é difícil também, isso é uma pergunta, agradar gregos e troianos. Tanto tem o lado da preservação, como existe também as exigências da parte da saúde, como a Anvisa, quando se faz alguma sala para pequenas intervenções, né? Existe também o problema da acessibilidade, né? Nem todo mundo que vem aqui no segundo andar tem condição de subir uma escada, então foi colocado no elevador. Isso tudo foi difícil conseguir coordenar isso tudo, porque de uma forma ou de outra está se fazendo uma inserção e modificando alguma coisa dentro dessa casa. Com certeza que nós tivemos que colocar o elevador, porque pessoas de idade não podem subir essas escadarias, né? Então, mas um elevador não é um custo tão alto assim, no total, se você considerar no custo de uma reestruturação de uma casa dessas. Mas eu acho que foi altamente compensador. Em primeiro lugar, você vê a minha equipe hoje, nós somos 13 pessoas trabalhando aqui. A minha equipe hoje trabalha com uma alegria no rosto, que não dá para esconder. Você sente que elas passaram a ser pessoas mais felizes. Os médicos da clínica trabalham muito melhor. Então, parece que você abrindo essas janelas, você trabalhando num casarão desses, você fica mais inspirado com o passado e com o futuro, né? Isso traz do presente essa alegria que nós temos aqui, constante aqui na clínica. Parece que a equipe vibra mais, ela vive melhor. E houve uma preocupação também, né, com o fato de marcar essa presença do passado aqui, quando vocês colocam uma plaquinha na entrada mostrando que a casa foi do médico de Dom Pedro, quando vocês colocam um outro quadro mostrando toda a história, desde a história da cidade até a construção da casa. Então, isso tudo deve influir também no cliente que vem aqui para se tratar e, de repente, ele descobre que ele também está dando uma volta no passado. Como é que é a reação do seu cliente? A reação do cliente é uma coisa maravilhosa. Cada um que entra nesse casarão, ele, em primeiro lugar, ele fica surpreso de ver como é que você consegue adaptar uma casa antiga dessas às necessidades modernas que a gente precisa hoje. Então, o cliente, em primeiro lugar, ele fica maravilhado. Você vê que ele fica assoberbado, né? Como é que essas portas são tão altas, como é que esse pé direito,
como é que a ventilação dessa casa é tão grande. Então, o cliente ele fica impressionado com a casa. E quando descobre, então, que essa casa foi do Conde Velho da Mota Maia, que era um médico do imperador, ele fica assim, parece que ele quer voltar ao passado um pouco e começa a pensar em preservar a cidade. Uhum. Agora, a gente pode chamar de estigma ou de coincidência, porque essa casa foi de um médico, né? E ela hoje é de um médico outra vez. Não, eu acho que não é só coincidência, não. Deve ter alguma coisa a mais. Mais, né? Eu acho que um dedinho do Mota Maia veio lá de cima veio, né? E botou a casa na nossa mão aqui. Tá certo. Agora, fala um pouquinho desse trabalho social. Uma das funções que a gente botou a casa aqui para funcionar é fazer um trabalho social em cima disso. E hoje nós temos algumas escolas que vêm aqui na clínica e desenvolvem um trabalho de saber o que é uma preservação, o que é um patrimônio. As crianças vêm aqui, claro, são crianças desse tamanho, né? Mas isso fica lá no consciente delas. Sem dúvida. Tá? E elas vêm fazer um lanche, elas vêm ver o microscópio da clínica, elas veem a pele sobre diversas formas. Então, essas crianças vêm e vão guardar isso para o resto da vida. E, principalmente, vem o casarão, vem a preservação. É um trabalho que a gente tenta fazer de conscientização desde pequenininho. Esse trabalho a nível de criança pequena. A nível de crianças maiores, eu diria já médicos ou médicos a ponto de se formar, junto à Faculdade de Medicina, nós temos médicos de lá que vêm aqui fazer cursos de cirurgia em pé de porco, né? Você ensina essas pessoas já 20 e poucos anos a fazer uma sutura, a dar um ponto decente, a desenvolver uma técnica cirúrgica adequada. Então, são trabalhos que a gente consegue desenvolver aqui no casarão, graças a esse espaço que nós temos. Sim. E esses médicos, mesmo adultos, eles também recebem uma aula de preservação, né? De uma certa forma. De uma certa forma. Muitos deles não tiveram a oportunidade que essas crianças estão tendo. A maioria desses médicos que vêm estudar em Petrópolis, eles são do interior. Sim. Então, eles não têm contato com a preservação desses casarões aqui do centro da cidade. Então, eles ficam, da mesma forma que os clientes, que nós ficamos, eles ficam maravilhados com essa ideia, né? E de entrar aqui, de estar fazendo um curso de cirurgia. Nós fizemos agora o 8º curso de cirurgia em pé de porco. 8º curso, quer dizer, são 8 anos desenvolvendo esse trabalho. Uhum. É uma coisa muito interessante. Já são 8 anos nessa casa? Não, o primeiro curso não foi aqui, os 2 primeiros cursos não foram nessa casa. Vocês estão aqui há quanto tempo? Nós estamos aqui desde 2003. 2003. Já vão fazer 7 anos. 7 anos. Certo. Outra coisa é o seguinte, com relação a essas crianças, voltando lá nessa atividade social, elas são de que escola? Essas crianças são do SESC, das colônias de férias do SESC aqui de Petrópolis. E, quer dizer, o senhor está dando uma oportunidade que elas não teriam em outros colégios, porque, na realidade, muito pouco se fala sobre patrimônio histórico para crianças do ensino fundamental, não é? Isso, até mesmo nas universidades, é difícil alguém falar sobre isso, a não ser uma universidade específica como a Faculdade de Arquitetura, né? Mas, fora isso, é muito difícil. Então, eu acho que essa é uma forma que o senhor encontrou e que também o governo deveria encontrar de conseguir conscientizar crianças que serão os futuros proprietários e inquilinos dessas casas e que vão procurar, de toda forma, conservá-los futuramente. Quer dizer, é uma consciência que nasce agora para o adulto de amanhã. É mais ou menos por aí mesmo. A gente nota, né, que a empolgação dessas crianças, à medida que elas vão conhecendo, né, certamente que isso vai ficar para o resto da vida. Uhum. Né? É uma função do setor público? Certamente que é. Deveria ser. Deveria ser. Né? Mas se nós, né, cidadãos de bens, não pegarmos e começarmos a fazer alguma coisa, meu pai sempre dizia uma frase que eu acho muito importante: faz a tua parte. Faz a tua parte e deixa que o governo fique olhando. E com certeza vocês estão fazendo a parte de vocês. Nós estamos tentando. Estamos tentando. Agora, só para a gente encerrar, nós falamos no princípio aqui sobre os custos disso tudo. Existiu um retorno? Quer dizer, valeu a pena? Vale a pena, valeu e vai continuar valendo. Vai continuar valendo porque eu acho muito interessante
a maneira como que o cliente também vê isso. Há alguns anos atrás, os primeiros clientes que vinham aqui achavam longe. Você imagina que é 5 minutos daqui a avenida. É. Então, eles diziam, poxa, é muito longe e tal, porque não tinha um ônibus que parasse aqui na frente, não tem. Né? Mas não é longe, nada é longe em Petrópolis. Não é. Nada é longe de Petrópolis. Então, eu acho que vale a pena. Hoje eles vêm acesso, mesmo as velhinhas, né? Não, você vai aproveitar, vai dar uma caminhadinha até ali, ela pega a bengalinha dela e vem. É muito perto, tudo em Petrópolis é muito perto. Então, vale a pena, porque hoje a receptividade do cliente é muito boa. E o prazer também de vir, né? Exatamente. E de ser bem atendido. De ser atendido, de dar uma caminhadinha, às vezes também é importante, também. Né? Pegar e dar uma caminhada em Petrópolis, você quer coisa melhor? Né? Com toda essa preservação de todo esse verde que nós temos. Não só a flora, mas também a fauna petropolitana. Sim, também. Também, é muito interessante. O senhor acha que, para que outras pessoas seguissem esse exemplo de adquirir ou alugar uma casa para colocar ali o seu negócio, seja ele qual for, não apenas clínica, mas de outra natureza qualquer, e para com isso conseguir manter essa casa, falta nada, vamos dizer assim, será que não haveria uma outra forma de se incentivar mais isso, através de incentivos fiscais ou de outra natureza? O incentivo governamental seria essencial nesse caso. Sim. Eu acredito que se o governo, tanto do ponto de vista municipal, ou mesmo estadual, ou até federal, né, pudesse dar um incentivo maior a esses casarões, com certeza a Petrópolis seria uma cidade muito mais bem cuidada. Né? O incentivo que a prefeitura dá é muito pequeno em relação ao custo que você tem. Doutor, muito obrigado. Foi um prazer imenso, Paulo. Eu que agradeço. E agradeço também a sua esposa, dona Vera, que apesar dela não ter podido estar aqui, né, abriu as portas para a gente também. Mas ela está sempre presente aqui. Tá certo. Obrigado. Obrigado a você. Preservar é manter a natureza, né? Esse verde bonito da serra que sempre teve em Petrópolis e vem acabando com o tempo. Preservação é manter a cidade limpa, entendeu? Calçada sempre, entendeu? Justa, tudo direitinho. Essa é a preservação. Cidade sempre mantendo sempre a cidade com bastante cuidado. E progresso é evolução, né? O que vem acontecendo na cidade e que nós jovens, principalmente, temos que manter agora daqui para frente. Entendeu? E o progresso é as grandes obras, grandes construções, entendeu? Que nós temos na cidade, isso aí também é um progresso. Né? Vamos entrevistar agora o arquiteto Elmo Figueira Rodrigues Júnior. Esse foi fácil falar, esse sobrenome, hein? Pelo menos bem mais fácil. Da Casa Nacional. O Elmo foi o responsável pela reforma, pelo restauro dessa casa aqui, onde hoje funciona a Clínica da Pele. E a gente estava conversando e ele me contou um fato que eu também desconhecia, e vou pedir a ele que nos conte agora, sobre a palavra tombamento. De onde veio? Qual é a origem do tombamento? Você nos contou agora há pouco. Muitas pessoas falam e não sabem a verdadeira origem da palavra. Por acaso, a palavra tombamento, ela veio... Existe em Portugal a Torre do Tombo. E essa Torre do Tombo é um arquivo público, onde são guardados os documentos de interesse relevante que precisam ser preservados. Então, os documentos que para ali eram enviados passaram a ser documentos tombados. E nós importamos o termo e adaptamos e estamos usando aqui. Então, um bem que merece ser preservado, um bem cultural, ele passou a ser tombado. Eu realmente não tinha a mínima noção disso e acho que muita gente também não. A gente sabe o que é tombamento, mas a gente não sabia a origem da palavra. Agora, Elmo, me fala o seguinte, com relação a essa casa aqui, é muito difícil, e eu posso dizer isso também, porque milito na mesma área, quando a gente pega uma obra em que tem que ser restaurada e fazer o nosso cliente entender que é uma coisa muito diferente de uma reforma. Como é que foi com você aqui e com os proprietários da casa? Olha, é fundamental numa empreitada dessa um bom relacionamento entre o arquiteto e o proprietário, no caso, virando um cliente.
Porque o que acontece é o seguinte, nós temos que entender que uma pintura, por exemplo, é uma obra de arte e o objetivo dessa obra de arte é ser apreciado. Já uma edificação, o seu objetivo é servir, é ser utilizado. Então, nós não podemos deixar simplesmente apreciar a casa pelo fato dela existir. Ela tem que ter aquela sua função. Aqui no caso da Clínica da Pele, foi fundamental essa parceria que se estabeleceu entre eu como arquiteto e o Dr. Romualdo como cliente, porque tornou possível que o projeto se desenvolvesse de uma maneira que nós conseguimos fazer com pequenas modificações internas que a casa se tornasse viável para a execução a que ela se destinava, que é o objetivo maior da própria construção. Então, nós conseguimos aqui dentro atender às exigências desses órgãos de saúde, que não são poucas, e conseguimos, dentro de uma casa construída por volta de 1800, com o objetivo de ser uma residência unifamiliar, e nós conseguimos transformá-la numa ocupação comercial, com os mais modernos equipamentos que hoje aqui estão instalados, e sem que houvesse nenhum prejuízo em termos da arquitetura externa, respeitando o seu projeto original. Agora, uma empreitada dessa tem realmente um certo custo, e é preciso que haja esse entrosamento fundamental entre o arquiteto e o proprietário para que isso seja viável. Então, a aceitação por parte deles foi boa, quer dizer, houve receptividade, né? Quer dizer, aí fica mais fácil trabalhar, sem dúvida, né? Perfeito. Agora, eu vi que você fez algumas inserções aqui dentro, sem perder muita característica, mesmo interna, não só de fachada, mas internamente também. Você conseguiu manter as características, esquadrias, né? Pé direito. É claro que o piso teve que ser trocado, porque, afinal de contas, você está lidando na área de saúde, você tem problemas são de normas contaminação. mais específicas. Exato. Então. Agora, uma das coisas que eu perguntei até ao Dr. Romualdo, e ele me respondeu sobre custo, que não é um custo elevado, que valeu a pena, mas que, de qualquer forma, é uma inserção, é uma coisa que não existia naquela época, né? Que é o elevador. Mas que, por outro lado, a gente sabe também que com a lei da acessibilidade, hoje isso é obrigatório, né? Uma arquitetura tem que ser o mais inclusiva possível. Como é que foi para você instalar um elevador dentro de uma casa dessa? Foi muito complicado? Olha, tecnicamente foi muito fácil. Hoje em dia os recursos são muito avançados nessa área, já se torna possível instalar a nível residencial equipamentos que antes só eram viáveis comercialmente ou industrialmente falando. Prédios de maiores portes e tal, só eles aí, então, existia um mercado específico para isso. Hoje, não só para clínicas, casas de 2, 3 pavimentos, como pequenos prédios também, passam por esse problema que antigamente não se atentava para esse detalhe. Hoje em dia, com o advento dessas novas leis que não só facultam como obrigam esse tipo de atitude, nós temos no mercado hoje já vários equipamentos para atender essa faixa de mercado. Assim não só na parte de acessibilidade com elevadores, como na parte de ventilação com splits e outros mais equipamentos que vêm a atender esse mercado, vamos dizer assim, menor em relação a áreas. Mas que às vezes impossibilita um trabalho como esse que você fez aqui. Se as pessoas não se adaptarem a essas exigências e não cumprir essas exigências, não vão conseguir transformar uma casa dessa para ter uma atividade como essa que tem aqui, né? Quer dizer, tem que ser adaptado, não tem jeito. Mas aí entra o lado do órgão preservacionista. Como é isso? É conflitante? Foi fácil? Como é que foi? É interessante você colocar isso, porque acontece o seguinte, existem... A edificação, quando ela é feita, se por algum motivo, dependendo da área onde ela se localiza, dependendo do seu tempo de construção, quem a executou, ou até mesmo quem a utilizou, ela pode passar a ter um tratamento diferenciado por ser considerado, então,
um bem mais específico. No caso desses bens que têm esse tratamento diferenciado, foram criadas várias leis, determinadas entidades e mesmo órgãos que procuram legislar sobre esse tipo de reforma. Daí vem os tombamentos, quando é algum bem cultural que merece ser preservado. Vem também a parte de preservação, quando você pode manter a parte externa da casa e fazer algumas modificações internas, como foi o caso dessa daqui, e até mesmo bens tutelados, que podem até vir a ser demolidos, dependendo de consulta prévia. O que precisa haver é um bom senso entre o proprietário, representado, no caso, pelo arquiteto que vem executar a obra, e esses órgãos que criaram essas leis. Porque se não houver bom senso, o que precisa ser colocado é que todos têm o mesmo objetivo, que é atender a população, seja no uso da clínica, como é o caso aqui, e seja como o aspecto estético da beleza para ser preservada. Então, havendo esse bom senso e que todos estão do mesmo lado, precisa ser entendido que não deve existir um antagonismo entre o proprietário do imóvel e o órgão que o preservou. Esse é o fato fundamental, porque a gente, na batalha do dia a dia, procurando executar essas reformas, nós como arquitetos, temos o bom senso de querer fazer algo bonito, prático, funcional, e muitas das vezes deparamos com determinados impasses que essas leis criaram, na melhor das intenções, mas que precisam ser discutidas para serem resolvidas. Uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: pelo que nós conversamos aqui, eu acho que você concorda que vale a pena que empresas privadas ocupem esses patrimônios tombados, porque só assim a gente vai conseguir manter eles em pé e restaurados e protegidos, não é? Então, tem que haver realmente uma flexibilidade para que essas casas sejam adaptadas. Eu não vejo outra forma. Você vê alguma outra forma? Porque você tem um proprietário de uma casa, ele mora ali, não é? Tudo que ele ganha no trabalho dele, ele investe dentro daquela casa. Ele não tem daquela casa um retorno. Não é? É diferente da casa comercial, é diferente do prestador de serviço, que ele vai investir, mas ele vai produzir ali dentro também. Então, você concorda que talvez fosse a única forma de se conseguir preservar, seria uma legislação que se adequasse mais essas casas a um trabalho qualquer que seja social, mas que seja autossustentável? Do meu ponto de vista, é a única solução, porque como você colocou, uma residência, quando unifamiliar, ela só gera a despesa. Já uma empresa qualquer que venha a se estabelecer nesse local, ela pode produzir realmente de modo a que uma parte dessa produção seja investida na conservação do imóvel. Eu só vejo esse lado como viável, porque são construções grandes. O custo, você comentou sobre o custo de uma reforma dessa, há que se levar em conta também a conservação após essa reforma, porque Petrópolis é uma área que o ambiente agride muito essas obras. Então, você vê o número de esquadrias que existem numa casa dessa, que são ainda de madeira maciça, não sei o que, sofrem muito com a interferência de tempo e tal, e isso gera uma despesa grande de conservação para fazer essa manutenção. Só mesmo uma empresa privada, alguma coisa que gere receita, pode tornar viável. Eu acho que essa realmente é a solução. Só que, quando foram criadas as normas para legislar sobre essas reformas de bens tombados, parece que não foi levado em conta esse tipo de coisa. Porque se houvesse sido pensado a respeito disso, teriam sido criados subterfúgios para que se pudessem utilizar verbas do governo federal, que apenas legisla sobre isso, mas não nos dá nenhum benefício em troca de geração dessas normas. Nós estamos sujeitos a essas normas federais sem que elas nos tragam alguma coisa que venha a facilitar a própria reforma. E o lado técnico também da coisa, a gente tem uma dificuldade muito grande com a mão de obra, né?
você não tem no local uma mão de obra especializada. Isso também é problema, né? Porque realmente você não consegue, no caso de uma esquadria danificada, você não encontra uma pronta com essas dimensões, você vai ter que encontrar um marceneiro que venha, que tire medida, que faça, onerando sempre os custos, mas realmente é mais difícil esse problema da mão de obra. Mas também estamos aí para resolver os problemas que aparecem, né? Alguma coisa nos cabe também, né? Ainda bem, né? Ainda bem, é isso Senão aí. não sobrava nada para a gente fazer. É né? verdade. Ok, Elma, eu quero te agradecer e te parabenizar pelo trabalho que você fez aqui. A casa ficou fantástica. Ela hoje é uma casa das que mais chama atenção na rua. Né? Ela ficou um bom tempo aqui. A gente pensava até que ela ia cair, né? Porque ela foi abandonada. Graças a Deus, ela foi adquirida pela Clínica da Pele e você restaurou ela muito bem. Eu agradeço e estendo essas congratulações ao arquiteto original que fez o projeto, que nós, afinal, só estamos preservando. E ao proprietário que acreditou nisso e vem mantendo a casa à altura do local onde ela existe. Ok. Obrigado e fique conosco para o próximo programa.